sou Carlos Capelletti. Aos 12 anos eu comecei a fazer teatro amador na cidade que nasci, que é São José do Rio Preto. E aos 18 anos eu já estava em São Paulo fazendo teatro profissional. Tanto infantil como adulto, porque a gente precisava sobreviver. Não se ganhava bem, como não se ganha tão bem até hoje no teatro. E então tinha-se que fazer adulto infantil. Hoje, quando a gente diz que trabalhava terça, quarta, 2 na quinta, sexta, 2 no sábado, 2 no domingo, que eram 9 sessões por semana, as pessoas assustam. Só que a gente ainda fazia mais 4, 2 no sábado e 2 no domingo de teatro infantil, para poder tomar café da manhã, almoço e janta e pagar pensão. No começo era pensão. Eu vim para São Paulo porque no interior não se tem o que fazer. Ainda mais naquela época, eu vim em 64 para cá. Então, desde os 12 anos de idade, eu já vou fazer 70 daqui a alguns dias. Então, eu faço teatro durante todo esse tempo. No interior, a coisa a pressão de tudo, não é? É muito grande. Eu, outro dia, estava brincando com os amigos até que as palavras foram mudando, as nomenclaturas, né? Na minha cidade, as pessoas que andavam com o colarinho da camisa levantado eram chamados de fresco. E esses frescos eram os homossexuais assumidos, ou, como se dizia na época, pederastas, que trabalhavam de gerente de casa de zona. Na cidade tinha uma zona muito grande de prostituição, então eles, às vezes, de dia saíam pela cidade e tinham que levantar o colarinho, como as prostitutas que saíam de charrete, porque a cidade não tinha carro ainda, elas saíam com a charrete fechada, tinha um toldo que fechava, só ia aparente o cavalo e o condutor. E elas não podiam andar na rua, era uma pressão. Então você imagine a pressão sobre o homossexualismo, era uma coisa tremenda. Eu via isso e achava uma coisa terrível. Como tinha uma moça, por exemplo, que eles chamavam de mulher-homem, porque a palavra lésbica ou sapatão ainda não era corrente. Essas prostitutas que saíam diziam, lá vem o balaio de carregar puta. Era um negócio incrível. Então, aos 12 anos de idade, a gente sempre era levado para a zona. E tinha que trepar, porque senão era um terror. Apanhava dos mais velhos, aquela coisa toda. Então, foi uma vida meio de pressões e pressões. E eu comecei a fazer teatro, então, em igreja, que era o único lugar que tinha. Até que um dia fizeram um festival de teatro do governo do estado e o governador parece que era Adhemar de Barros, que já se falava naquela época o versinho com relação a ele, né? Adão foi feito de barro bom e batuta, mas esse Adhemar de Barros, o barro filho da puta. E essa coisa toda, essa pressão que existia, não permitia que a gente fizesse qualquer outra coisa. Mesmo não se assumindo, não tendo qualquer relacionamento, você, ao fazer teatro, já era considerado fresco. Porque alguns falavam veadinho, mas outros usavam a palavra fresco. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei na primeira semana eu já estava fazendo teatro infantil, depois comecei a fazer teatro adulto, e eu fiz um espetáculo que foi, acho que o primeiro espetáculo brasileiro que tinha nu, que era o Rito do Amor Selvagem. É um espetáculo do Zé Agripino,
que ficou na história também. O lançamento daquele ator que está velhinho, agora o Stênio Garcia, que era maravilhoso, fantástico. E eu entrei já, o espetáculo já tinha estreado, eu aos domingos, eu era o stand-in, o sub do Stênio, porque ele estava fazendo um longa-metragem. Então, dali a coisa fluiu. O primeiro espetáculo, esse tinha nus, a gente aparecia nu, apanhava para burro, porque era a época da censura e a época que a TFP tinha uma força muito grande no Brasil. Tinha um velhinho, que era um Manuel, que tomava conta do TBC, porque a gente estreou no Teatro São Pedro e depois veio para o TBC, e o Manuel avisava, ele dizia, olha, hoje o povo está aí, porque tem gente de terno. Eles entravam de terno com cacetetes assim sob a manga, e quando a gente tinha um momento que a gente descia nu para a plateia, era levar porrada. No dia seguinte a peça saía de cartaz e aí a diretora tinha que ir para Brasília para tentar liberar de novo, ficava 3, 4 dias fora de cartaz, aí voltava, aí a TFP ia bater de novo. Aí teve aquela noite do Roda Viva, que também invadiram, bateram em todo mundo e aquela coisa. Os meus primos me chamavam de molecão de açúcar, porque eu era mais suave. Apesar de jogar futebol, apesar de ir nadar no rio e bater peneira no rio que tinha, que hoje é um horror, que destruíram aquele rio, apesar de ter uma vida com a molecada toda, apesar de aos 12 anos ter sido levado para a zona e para provar, apesar disso tudo, eles debochavam muito de mim. Principalmente no teatro. Alguns passavam e viam um pouquinho assim e diziam assim, dá para perceber que você é o Calbi Peixoto daqui. Porque Calbi Peixoto sempre foi tido como o grande viado, né? Então, essas gozações que hoje chama bullying, isso foi a vida inteira. Isso foi... Enquanto eu vivi na cidade, falava-se... as pessoas olhavam para mim, eu participava das coisas todas, era o noivo da quadrilha de São João. Eu entrava nas disputas de ping-pong, que tinha muito, ganhava medalhas e dizia, a bichinha ganhou medalha. Entendeu? Sempre houve essa coisa, desde a infância até sempre. Então, é uma cidade realmente de muito preconceito, muito.